Olá pessoal, aqui é o professor Vinícius. Nessa videoaula nós vamos estar falando sobre algoritmo. Começando a falar sobre algoritmo, entender o que é e por que a gente vai utilizar isso aqui, né? Então, primeiro, o que vem a ser um algoritmo? Um algoritmo nada mais é do que uma sequência de passos. Tá? O algoritmo hoje, hoje em dia, ele é muito utilizado na computação, mas ele não surge na computação, ele surge lá na matemática. Tá? E o que vem a ser um algoritmo? Sequência de passos. Né? O que é? Define ações simples e sem ambiguidade, principalmente no computador, ele não pode ter ambiguidade. Mas no algoritmo do dia a dia talvez até possa, né? Mas na computação não. O que mais? Organizar as ações de forma ordenada, então tem uma sequência certa para ser seguida, e estabelecer as ações dentro de uma sequência finita de passos. Então, por exemplo, vamos dar exemplo que acho que fica mais fácil para entender. Tá? Alguns exemplos de algoritmo que a gente usa no dia a dia. Uma receita de bolo. Uma receita de bolo, vamos voltar aqui, ela define as ações simples, tá? Sem ambiguidade. Tem uma forma ordenada, por exemplo, eu vou pegar farinha de trigo, vou misturar com leite, vou colocar ovo, vou colocar chocolate, etc. Né? Então, eu sigo uma ordem determinada de passos. Primeiro, por exemplo, primeiro eu misturo os ingredientes para depois assar o bolo. Não dá para assar e depois misturar os ingredientes. Ficou errado. Então, tem uma forma ordenada. E é uma sequência de passos finita. Eu posso até ficar repetindo, fazendo bolo indeterminadamente, né, infinitamente. Mas ele tem uma sequência finita de passos que eu sigo. Outro exemplo de algoritmo. Trocar o pneu de um carro. Então, o que vai ser? Eu vou pegar o macaco, pegar a chave de roda, vou desapertar os parafusos da roda do carro, vou subir o carro com o macaco, eu vou terminar de tirar os parafusos, tirar o pneu que está murcho, pegar o step, colocar os parafusos, descer o carro, apertar os parafusos, guardar o pneu furado, guardar o macaco, guardar a chave de roda, pronto, terminei, troquei o pneu do carro. Então, observe que eu tenho uma sequência de passos para seguir. Essa sequência de passos é finita. E ela é ordenada. Eu não posso, por exemplo, tirar o pneu do carro e depois subir o carro com o macaco. Não, fiz errado. Né? Não dá para fazer um algoritmo do tipo. Tira o pneu do carro, agora põe o macaco, sobe o carro. Pronto, ficou errado. Né? Primeiro eu tiro o pneu, primeiro eu subo o carro, depois eu tiro o pneu do carro. Então, segue uma ordem. Trocar a lâmpada de uma casa, outro exemplo de algoritmo. Então, por exemplo, a lâmpada queimou. Eu vou lá, pego a lâmpada nova, pego a escada, subo na escada, tiro a lâmpada velha, coloco a lâmpada nova, desço da escada, jogo a lâmpada velha no lixo, guardo a escada. Né? Seguir uma sequência de passos. Agora, um exemplo mais prático do que um computador consegue fazer: soldar os componentes eletrônicos e uma placa de circuito impressa. Isso aqui é um exemplo bem clássico feito por computadores. Hoje em dia, quando uma placa de circuito impressa, por exemplo, a placa de uma televisão, quem solda os componentes na placa não são pessoas, é um robô. E um robô é programado, né? Um computador controla os motores de um robô. Então, para soldar esses componentes, ele vai seguir um passo a passo. Ele vai pegar o estanho, vai encostar o ferro de solda, se é que é feito, né, com estanho e ferro de solda, e vai mover o braço mecânico para os próximos componentes. Então, soldou um componente, vai para o próximo, solda, vai para o próximo, e assim por diante. Então, ele vai seguindo essa sequência de passos, e que é muito importante que essa sequência de passos seja ordenada. Né? O ferro tem que estar quente, tem que ter um estanho e tal, para o robô conseguir soldar. Tá? Então, esses são alguns exemplos de algoritmos que a gente usa no dia a dia. Tá? Parte de um algoritmo, né? E aí já voltando bem para um algoritmo computacional. Os algoritmos, né, eles vão ter entrada de dados, processamento e saída de dados. Tá? Então, um algoritmo prático na vida real ele tem que ter esses três passos. Não faz sentido fazer um algoritmo, um programa para um computador, né, que os programas de computadores nada mais são do que algoritmos implementados, escritos em alguma linguagem de programação específica. Então, não faz sentido, quando se fala de computação, fazer um programa que não tem entrada de dados. Então, ele vai processar o quê? Não tem dados para ser processado. Eu preciso dessa entrada de dados. Também não faz sentido fazer um programa que não tenha saída. Eu entro com dados, ele calcula alguma coisa e não dá saída nenhuma. Não faz sentido. E também não vai fazer o sentido não processar nada. Entrar com dados, não processar nada e dar saída. Também não tem o porquê. Esse processamento pode ser, nem que seja guardar os dados no HD do computador. Já é um processamento. Entro com alguns dados,
Ele guarda e depois me mostra esses dados, a saída de dados. Tá? Então, nem que seja isso, salvar no disco, mas isso já é um processamento. Tá? E aí, essa entrada de dados, ela pode ocorrer de várias formas. Né? Nessa disciplina, a gente falou que a entrada de dados vai ser feita pelo teclado, mas ela pode ser, por exemplo, vamos supor uma estação meteorológica. O que é a entrada de dados? É um sensor de temperatura, um sensor de umidade, é um sensor de velocidade do vento. Então, tem N, né, dispositivos de entrada nos nossos circuitos computacionais. Também tem um celular, por exemplo. Então, a tela touchscreen é um sensor, o GPS é outro sensor, o acelerômetro é outro sensor. Então, tem vários dispositivos de entrada. Esses sensores são todos dispositivos de entrada. Num computador normal, clássico, eu tenho teclado, eu tenho mouse, né? Eu tenho o microfone. Faz a entrada de dados para dentro de um computador e, no caso da disciplina aqui nossa, vai ser o teclado. A saída de dados também pode ser dada de várias formas. Por exemplo, quando eu tenho um portão eletrônico. O portão eletrônico, a saída de dados é dada no acionamento do motor. Então, você aperta o controle remoto, entra com dados para dentro lá do portão eletrônico, tem um computadorzinho lá dentro, um microprocessador. Aí, esse microprocessador dá como saída acionar um relé para o motor poder girar. Então, a gente tem um tradicional monitor, e é o que a gente vai estar usando nessa disciplina para saída de dados, mas essa saída de dados pode ser dada de várias formas. Né? Por exemplo, outro exemplo de saída de dados, né? Um ar-condicionado. O ar-condicionado, dentro dele, a gente tem um programa rodando. E o programa do ar-condicionado faz o quê? Ligar o compressor para poder esfriar ou desligar, ligar ou desligar o ventilador ali dentro do ar-condicionado para ele soprar o ar frio na gente. Né? Então, tem aí N, né, dispositivos de saída que a gente utiliza, né, no nosso dia a dia. Hoje em dia, quase tudo que a gente vê tem um computadorzinho dentro. Uma geladeira, hoje em dia, tem um computador dentro, micro-ondas, né, utensílios domésticos que a gente usa em casa, o carro, por exemplo, né, nosso celular. Então, a gente tem várias formas de saída de dados aí dentro de um computador, e tudo isso, né, seja um computador normal, um celular, um micro-ondas, um ar-condicionado, todos eles têm softwares dentro dele. E esses softwares são programas que foram escritos em alguma linguagem. E o algoritmo, e um programa, é um algoritmo escrito em alguma linguagem. Então, alguém pensou no algoritmo, pensou num passo a passo, escreveu numa linguagem específica e colocou dentro desses dispositivos. Aí colocou dentro do celular, colocou no computador, colocou no micro-ondas, no ar-condicionado, no portão eletrônico. Tá? Então, tem algoritmos rodando dentro desses dispositivos. E todos esses algoritmos, existe a entrada de dados, existe um processamento e existe a saída de dados. Tá? Em alguns dos exercícios que nós vamos fazer nessa disciplina, talvez a gente pule, por exemplo, a entrada de dados. Né? Mas são exercícios teóricos. Tá? Na prática mesmo, não faz sentido não ter alguma dessas etapas. Continuando. A gente pode representar um algoritmo, eu já adiantei anteriormente, né, de várias formas. Por exemplo, eu posso representar um algoritmo utilizando linguagem natural. É a linguagem que eu converso com você, o português, o inglês, o espanhol, etc. É a linguagem que humanos conversam. Isso é chamada linguagem natural. E eu posso fazer um algoritmo utilizando a linguagem natural. Né? Por exemplo, explicar para uma pessoa como que eu vou fazer um bolo. Para explicar a uma pessoa como fazer um bolo, eu estou explicando o algoritmo utilizando a linguagem natural. Agora, a gente tem que observar também que essa linguagem ela pode ser mais detalhada. Né? Por exemplo, se eu vou explicar para uma cozinheira como fazer um bolo, eu vou explicar de uma forma assim, mais superficial, porque não preciso detalhar tanto, porque a cozinheira sabe cozinhar. Agora, se eu vou explicar para uma criança que nunca cozinhou como fazer um bolo, eu tenho que esmiuçar mais, tenho que colocar mais detalhe, tenho que explicar tintim por tintim, porque senão ela não vai saber fazer. Tá? Então, mesmo a linguagem natural, a gente consegue refinar, né, a forma como a gente vai explicar um algoritmo, ou fazer um algoritmo. Tá? Outra forma de linguagem de algoritmo, que a gente pode representar o algoritmo, é utilizando Portugal ou pseudocódigo. Tá? O que vai ser o Portugal ou pseudocódigo? Vai ser mais ou menos como se fosse uma linguagem de programação, só que em português. A gente vai escrever códigos utilizando a língua portuguesa, porém seguindo uma sintaxe específica. Tá?
Nessa nossa disciplina, os nossos algoritmos vão ser escritos dessa forma. Tá? Nas nossas primeiras aulas, todos os nossos algoritmos vão estar escritos em forma de Portugal pseudocódigo. Uma outra forma de representar algoritmo é utilizando fluxogramas, que são como se fossem desenhos, tá? Quadrados, losangos, que representam fluxos, tá? Fluxos de dados e comandos. Outra forma de representar algoritmo é utilizando uma linguagem de programação, tá? Que nós vamos estudar nessa disciplina. Então, o foco dessa disciplina, nas primeiras aulas, estudar o Portugal, ou pseudocódigo. E depois que a gente entendeu o algoritmo, entender a lógica de programação, a gente vai partir para a linguagem de programação propriamente dita, né? E vai aplicar os algoritmos utilizando uma linguagem de programação. Outra forma de representar um algoritmo é utilizando a linguagem de máquina ou assembly. Essa é a forma como o computador entende. Os computadores eles só entendem bits, 0 e 1. E uma forma de representar é utilizando essa linguagem de máquina. O assembly é como se a gente utilizasse apelidos para os códigos de máquina. Então, o computador entende o código de máquina. O assembly é a forma como humanos escrevem códigos de máquina, só que utilizando apelidos. O computador entende 0 e 1. Então, o humano, utilizando códigos que a gente chama de mnemônico, que são palavras fáceis de a gente lembrar, a gente consegue escrever códigos assembly que são depois traduzidos para código de máquina, que é o que o computador entende. Vamos ver alguns exemplos, né, para ficar mais fácil de entender. Então, por exemplo, um algoritmo, linguagem natural que a gente conversa, eu não vou passar aqui, mas um pseudocódigo. Como que a gente pode representar um algoritmo para assar pão, utilizando o pseudocódigo? Então, a gente tem lá algoritmo, nome do algoritmo, tem o início e tem o fim, e as sequências. Ó, abre forno. Se o forno estiver aceso, então botar lenha, coloca lenha no forno. Se não, se o forno não estiver aceso, acendeu o fogo. E depois, por fim, assar o pão. Então, essa é uma forma de representar aqui usando pseudocódigo. Outra forma de representar é os fluxogramas. Então, o mesmo algoritmo para assar um pão. Então, ele tem no início, aí abre o forno. E eu verifico, ó, esse losango representa uma verificação. O forno está aceso? Se sim, se o forno estiver aceso, eu venho para cá, coloco lenha no forno, venho para cá, assar o pão, enfim, terminei. Ou, no início, abre o forno. Verifico, ó, o forno está aceso? Não, se ele não estiver aceso, eu venho para cá, acendo o fogo, coloco o pão, enfim. Então, essa é uma outra forma de representar fluxograma. Outra forma é utilizando uma linguagem de programação. E aí existe uma linguagem de programação chamada C, e existem várias linguagens de programação, tá? A linguagem C é a linguagem que a gente vai estudar. E aqui eu tenho como se fosse utilizando a linguagem C para poder assar um pão. Lógico que isso aqui é teórico, tá? Só para a gente entender, isso de verdade não existe, só para a gente ter uma ideia. Então, como seria na linguagem C um programa para assar pão? Então, eu incluo uma biblioteca chamada padaria, depois a gente vai estudar isso, né? Na linguagem C, o programa começa numa função que chama main, e tem o início e o fim é dado por achados. Aí eu chamo uma função abre forno, e a função tem parênteses, e depois eu verifico, ó, o if é o se. Se o forno estiver aceso, se isso for igual a verdade, true, botar lenha. Se não, acender o fogo. E por fim, assar o pão. Então aqui eu tenho três formas, usando pseudocódigo, usando fluxograma e usando uma linguagem C, teórica, tá? Não é de verdade, né? Formas de representar a mesma coisa, tá? Então, voltando aqui, formas que eu tenho para representar o algoritmo. Linguagem natural, como os humanos conversam, pseudocódigo, é a forma como a gente vai estudar, fluxogramas e linguagem de programação, tá? E, por fim, a linguagem de máquina assembly. Nos nossos pseudocódigos, a gente vai fazer o seguinte, vai ser uma mistura do português com o que a gente tem lá na linguagem C. Por que a gente vai fazer isso? Porque nós vamos estudar a linguagem C e vai ficar mais simples assim, tá? Então, o algoritmo é isso, tá, pessoal? Uma sequência de passos, que a gente vai depois fazendo alguns exercícios para entender isso melhor. E, por enquanto, a gente vai ficar por aqui, tá? Nos próximos vídeos, a gente tem mais um pouquinho. Um abraço.